Olá a todos que se reuniram do outro lado do ecrã. Antes de pisarmos juntos o gelo fino de um dos mistérios mais sombrios, escondido no próprio berço da nossa civilização, quero pedir-vos uma coisa. Cliquem no botão de subscrição. Não é apenas um clique. É o vosso bilhete para um mundo de histórias que não se contam nas aulas. Histórias que fazem o sangue gelar e as pupilas dilatarem-se. A vossa subscrição e o sininho são um sinal de que estão prontos para ouvir a verdade, por mais chocante que ela seja. E agora, respirem fundo. O ar gélido já está a encher os vossos pulmões. Vamos começar. Capítulo 1. O silêncio gelado. Imaginem a cena de crime perfeita. Não uma onde tudo está coberto de sangue e virado de cabeça para baixo. Pelo contrário, uma onde reina uma pureza assustadora e antinatural. 5 alpinistas experientes, verdadeiros profissionais, desaparecem numa área remota da Groenlândia. Simplesmente dissolvem-se na brancura ofuscante. Quando a equipa de resgate, uma semana depois, finalmente chega ao seu acampamento base, depara-se com uma cena de arrepiar. As tendas estão perfeitamente montadas. Lá dentro, sacos-cama cuidadosamente dobrados, pertences pessoais, livros abertos. Num pequeno fogão a gás, está uma panela com comida que parece estar prestes a ferver. Tudo nos seus lugares. Nenhum sinal de luta. Nenhum vestígio de avalanche ou ataque de um animal selvagem. Apenas 5 pares de pegadas que se afastam do acampamento em direção a um glaciar gigantesco. As pegadas seguem em linha reta, lado a lado. Ninguém correu, ninguém entrou em pânico. Eles simplesmente caminharam. E depois, a cerca de 500 metros do acampamento, as pegadas terminam. Todos os 5 pares ao mesmo tempo. Como se 5 pessoas, a caminhar na neve, tivessem subitamente levantado voo. A versão oficial, um súbito vento de furacão que varreu as pessoas da crosta de neve e as enterrou instantaneamente sob uma espessa camada de neve. O caso foi encerrado, mas esta versão não explica a calma no acampamento. Não explica porque 5 experientes conquistadores de picos abandonaram o seu abrigo e caminharam para uma morte certa, sem motivo aparente. Não explica porque os seus corpos nunca foram encontrados. Esta história, que se tornou apenas uma breve notícia nos noticiários da noite, é o nosso ponto de partida. É uma analogia moderna que soa o alarme. Porque não é uma exceção. É parte de um padrão terrível e milenar. E há um homem que vê este padrão. O seu nome é Dr. Arlan, e ele é um antropólogo. Mas não um daqueles que fica num escritório empoeirado. Arlan é um herege da ciência. Ele procura ligações onde outros veem apenas coincidências. Ele acredita que há mais verdade escondida nos mitos e lendas do que nos secos relatórios científicos. E no desaparecimento dos alpinistas na Groenlândia, ele vê uma assinatura sinistra e ritualística. Uma assinatura que ele estudou durante anos. A assinatura de um culto tão antigo que a sua própria existência parece loucura. Um culto que nasceu no coração gelado do mundo, quando a humanidade ainda dava os seus primeiros passos. Um culto que se autodenominava Hiperbórea. Para a maioria, isto é apenas um belo conto de fadas. Uma antiga lenda sobre um paraíso na Terra, sobre uma idade de ouro. Mas para Arlan, é um véu que esconde um abismo de horror. Ele sabe que por trás da imagem idealizada de uma raça perfeita se esconde uma ideologia de gelar o sangue. Uma ideologia de pureza de sangue que exigia sacrifícios sangrentos. E ele suspeita que esta ideologia não morreu há milhares de anos. Ela sobreviveu. Ela mimetizou-se. E ainda hoje cobra o seu tributo de sangue. A história dos alpinistas desaparecidos não é apenas um incidente trágico. É um ciclo aberto. Uma pergunta lançada à nossa cara. Estamos prontos para ouvir a resposta? Estamos prontos para espreitar o berço gelado da nossa civilização e ver lá não sábios antepassados, mas sacerdotes impiedosos, banhando as mãos no sangue dos seus semelhantes em nome de uma ideia horrível? Esta história não é sobre o que aconteceu há 10.000 anos. Esta história é sobre o que está a acontecer agora mesmo, à sombra do nosso mundo autoconfiante e civilizado. Porque os monstros mais assustadores não são os que se escondem na escuridão, são os que se escondem atrás da máscara da perfeição. E hoje vamos arrancar essa máscara. Capítulo 2. A Idade de Ouro para lá do Círculo Polar. Antes de mergulharmos na escuridão gelada, permitamos-nos por um momento ser encantados. Vamos ouvir o conto que os antigos gregos recontaram durante séculos.
Um conto que fazia os corações baterem mais rápido de admiração. O conto da Hiperbórea. Fechem os olhos e imaginem. Longe, no norte, para lá dos ventos frios que dão origem ao inverno, jaz uma terra maravilhosa. Uma terra onde o sol nunca se põe durante meio ano e depois, pelo mesmo período, dá lugar a uma noite suave e iluminada pelas estrelas. Não é o deserto ártico severo que conhecemos. É uma terra de eterna primavera. Aqui não há doenças, guerras ou sofrimento. O ar está cheio dos aromas de flores exóticas e nos bosques cantam pássaros cujo canto é a própria harmonia. E nesta terra vivem os hiperbóreos. Eles não são como as pessoas comuns. São altos, esbeltos, com cabelos que brilham como raios de sol e olhos da cor do céu puro. Vivem 1000 anos, sem conhecer a velhice, e dedicam todo o seu tempo à arte, à ciência e ao conhecimento dos segredos do universo. São os favoritos dos deuses, sábios e belos, a personificação da humanidade ideal. Esta imagem, este mito de um paraíso do norte, cativou a imaginação de muitos. Os filósofos viram nele a encarnação da sociedade ideal. Os poetas cantaram a sua beleza. Esoteristas e místicos dos séculos XIX e XX estavam convencidos de que a Hiperbórea não era apenas um mito, mas o verdadeiro berço da humanidade, a pátria ancestral da raça ariana perfeita. Eles desenharam mapas onde, no lugar do Polo Norte, se localizava um continente florescente, de onde os nossos antepassados se espalharam pelo mundo após um grande cataclismo. Soa maravilhoso, não é? Uma história sobre um paraíso perdido, sobre uma idade de ouro, sobre os nossos nobres ancestrais. É tão reconfortante, é tão agradável pensar que algures nas origens da nossa história não reside a selvageria e a luta pela sobrevivência, mas sim a luz e a harmonia. Agora abram os olhos e olhem para a realidade. O Ártico, 10.000 anos antes de Cristo. O fim da última era glacial. É um mundo difícil de imaginar. Enormes glaciares, com vários quilômetros de espessura, cobrem a maior parte do hemisfério norte. O clima é muito mais frio do que agora. Mesmo nos períodos mais quentes, aqui reina o permafrost, ventos gelados e a longa noite polar. É uma terra onde a sobrevivência é uma luta diária, a cada minuto. Uma luta contra o frio, contra a fome, contra os predadores. Que paraíso, que eterna primavera! Qualquer civilização que se atrevesse a instalar-se aqui enfrentaria as condições mais severas do planeta. E é aqui que surge o primeiro e principal contraste. O contraste entre o doce mito e a amarga realidade. E este contraste levanta uma questão. E se ambos forem verdade? E se a Hiperbórea realmente existiu? Não como um continente florescente, mas como um enclave, uma ilha de civilização que sobrevivia num ambiente incrivelmente hostil. E se eles realmente possuíssem algum conhecimento perdido que lhes permitia existir onde parecia impossível, talvez soubessem usar a energia geotérmica, talvez construíssem as suas cidades sob o gelo. A ciência descarta isto como fantasia, mas as descobertas das últimas décadas fazem-nos pensar. A descoberta de antigos assentamentos no norte da Sibéria, muito mais antigos do que se pensava, estranhas anomalias geológicas sob o gelo da Groenlândia e da Antártida. Tudo isto sugere que sabemos muito pouco sobre o nosso passado. Mas se assumirmos que eles existiram, surge outra questão, muito mais assustadora. Qual foi o preço dessa sobrevivência? O que é necessário não apenas para sobreviver, mas para prosperar em tais condições? Em que tipo de pessoas se tiveram de tornar? Em que tipo de sociedade se teve de tornar? Imaginem um grupo de pessoas, aprisionado numa prisão de gelo. De todos os lados, a morte. O seu único recurso são eles próprios. A sua força, a sua saúde, a sua genética. Em tal sociedade, cada pessoa não é apenas um indivíduo. É uma engrenagem num complexo mecanismo de sobrevivência. E se uma engrenagem se torna fraca, enferrujada, defeituosa, ela põe em risco todo o mecanismo. No nosso mundo confortável, podemos permitir-nos o humanismo. Podemos cuidar dos fracos, dos doentes, dos enfermos. Isso torna-nos humanos. Mas lá, no limite da sobrevivência,
Em condições de ameaça constante, tal filosofia é um luxo que pode custar a vida a toda a tribo. E é aqui, na junção do mito e da realidade, que nasce o horror. A idade de ouro da Hiperbórea pode ter sido dourada, mas não para todos. Para que a elite pudesse viver 1000 anos, desfrutando da arte e da ciência, alguém tinha de pagar um preço terrível. A imagem idealizada de sábios antepassados começa a rachar, e através dessas rachas, começamos a ver o rosto frio e impiedoso dos sacerdotes de um culto para quem a perfeição não era um objetivo, mas uma ferramenta de sobrevivência. E essa ferramenta exigia um sacrifício constante e sangrento. O mito do paraíso transforma-se na história de um inferno construído na Terra. Um inferno onde o crime mais terrível era nascer imperfeito. Capítulo 3. A arquitetura do sangue. Esqueçam os jardins floridos e os templos de ouro puro. A verdadeira arquitetura da Hiperbórea era invisível aos olhos. Não estava inscrita na pedra, mas no próprio sangue dos seus habitantes. A sua sociedade foi construída sobre um princípio fundamental, uma ideia avassaladora que era para eles religião, ciência e lei. Essa ideia, a pureza do sangue. Para eles, não era um conceito abstrato, era uma questão de sobrevivência. Imaginem a sua visão do mundo. Eles são um povo escolhido, descendentes de deuses ou de extraterrestres, portadores de um código genético único. Este código dá-lhes longevidade, força e inteligência. É o seu maior tesouro, a sua única arma contra um mundo hostil, cujo símbolo era o glaciar que avançava implacavelmente. O glaciar não era para eles apenas um fenômeno natural. Era uma entidade viva e pensante, a personificação do caos, da entropia, da decadência, e testava constantemente a sua resistência. Qualquer fraqueza, qualquer doença, qualquer mutação genética, não era apenas uma tragédia pessoal, era uma fenda na sua defesa coletiva. Era um convite para o glaciar, para o caos, engolir o seu pequeno e ordenado mundo. No topo desta arquitetura sangrenta estavam os sacerdotes. Mas não eram sacerdotes no nosso entendimento, místicos que comunicam com espíritos. Eram mais como geneticistas, selecionadores e juízes numa só pessoa. Chamavam-se a si mesmos guardiões do sangue. A sua tarefa era proteger a pureza da raça a qualquer custo. Mantinham um registro meticuloso de cada membro da sociedade, rastreando a linhagem por dezenas de gerações. Eram os guardiões de conhecimentos sobre genética que, talvez, superassem os nossos conhecimentos modernos. Mas o seu conhecimento não servia para curar, mas para descartar. Eles não tentavam corrigir erros genéticos, arrancavam-nos pela raiz. A sociedade estava rigidamente dividida em castas. No topo, os próprios sacerdotes e a elite governante, os puros sangue, que tinham o direito de se reproduzir. Abaixo, guerreiros e artesãos, cujo sangue era considerado suficientemente puro para servir, mas não para procriar. E no fundo estavam os intocáveis, aqueles em cujo sangue os guardiões encontravam defeitos. O que era considerado um defeito? Qualquer coisa. Uma doença crônica, um defeito físico, coxear, visão fraca, até traços de caráter considerados prejudiciais para o coletivo, tendência para a dúvida, individualismo, emotividade excessiva. Os sacerdotes acreditavam que tudo isto eram manifestações de decadência genética, sintomas da doença do gelo, como lhe chamavam. Era uma infecção lenta que corroía a sua raça por dentro, tornando-a vulnerável ao inimigo externo, o glaciar. E o único remédio para esta doença era a intervenção cirúrgica, a remoção das células infectadas, ou seja, das pessoas. Cada etapa da vida de um hiperbóreo era um teste rigoroso. O nascimento, os bebés eram examinados minuciosamente. Qualquer anomalia, e a criança simplesmente desaparecia, e a mãe diziam que nascera morta. A infância, as crianças eram submetidas a testes de força, resistência e inteligência.
Aqueles que não passavam eram enviados para a casta dos intocáveis, a juventude, a seleção mais cruel antes do rito de iniciação, que dava o direito de ser considerado um membro de pleno direito da sociedade. E assim por toda a vida. Vigilância constante, medo constante. O medo era a principal ferramenta de governação neste paraíso. Não o medo de um tirano ou de um conquistador, mas um medo profundo, existencial, do próprio corpo, do próprio sangue. As pessoas tinham medo de adoecer, medo de se ferirem, medo até de pensar errado, porque os sacerdotes ensinavam que pensamentos errados também eram um sintoma da doença do gelo. Isto criava uma atmosfera de paranoia total e desconfiança mútua. Vizinhos denunciavam vizinhos, filhos, os pais, tudo em nome de um objetivo superior, a preservação da pureza da raça. Era um sistema totalitário perfeito, porque não necessitava de coerção externa. O controlo era internalizado. Cada um era o seu próprio vigilante. As pessoas submetiam-se voluntariamente a sacrifícios, porque acreditavam sinceramente que era o único caminho para a sobrevivência. Acreditavam na promessa dos sacerdotes: se mantivermos a pureza do sangue, quando o glaciar recuar, herdaremos toda a terra e construiremos um mundo novo e perfeito. Mas onde viviam estas pessoas? As suas cidades, segundo a versão de Erlin, não estavam à superfície. Estavam escavadas nas rochas ou sob a espessura do glaciar. Enormes complexos subterrâneos, iluminados por uma luz estranha e fria, talvez de cristais que convertiam a luz solar, ou de uma tecnologia desconhecida para nós. A arquitetura destas cidades refletia a sua sociedade. Túneis perfeitamente retos, salas simétricas, tudo subordinado a uma geometria rigorosa. Nenhum elemento supérfluo, nenhuma decoração. Apenas funcionalidade que roçava a esterilidade. Não eram cidades, mas laboratórios. Laboratórios para a realização da experiência mais terrível da história da humanidade. A experiência de criar o super-homem. E nestes laboratórios estéreis, realizava-se regularmente uma desinfecção. O ritual mais terrível, que eles chamavam de a Grande Purificação. E é sobre isso que falaremos no próximo capítulo. Capítulo 4. O Ritual da Purificação. Acontecia 2 vezes por ano, nos dias do solstício. Quando o sol ou parava no seu ponto mais alto, ou mal tocava o horizonte, marcando o início da grande noite. Para os hiperbóreos, estes eram momentos sagrados. Momentos em que a fronteira entre o seu mundo ordenado e o caos exterior se tornava mais ténue. E para fortalecer essa fronteira, eles realizavam um ritual da purificação. Não se assemelhava a um massacre sangrento ou a uma orgia selvagem. Não. Era um processo frio, metódico, quase científico. E era precisamente por isso que era tão horrível. Algumas semanas antes do ritual, os sacerdotes, guardiões do sangue, anunciavam o tempo da provação. Por toda a cidade subterrânea, espalhava-se um zumbido baixo e silencioso. Era um sinal de que ninguém mais estava seguro. Começava um exame minucioso de cada habitante. Comissões especiais, compostas por sacerdotes, médicos e guerreiros, iam de casa em casa. Verificavam o estado físico, realizavam testes que nos são incompreensíveis, analisavam amostras de sangue e cabelo. Mas o mais assustador não era o exame físico. O mais assustador era a confissão do pensamento. Todos, até as crianças, tinham de comparecer perante um sacerdote e responder a uma série de perguntas, concebidas para detectar qualquer desvio da norma coletiva. Tiveste sonhos perturbadores? Sentiste tristeza ou medo sem motivo? Alguma vez duvidaste da sabedoria dos guardiões do sangue? Qualquer hesitação, qualquer resposta que o sacerdote considerasse insincera, podia ser uma sentença. A atmosfera na cidade nessas semanas era insuportável. Imagine este horror silencioso e primordial. Você é saudável, forte, foi um cidadão exemplar durante toda a sua vida. Mas você tem um filho pequeno que nasceu com pulmões fracos e tosse com frequência. E você sabe que os dias dele estão contados.
Ou o seu pai idoso começou a enxergar mal. Ou você mesmo, trabalhando na mina, machucou a perna e agora manca um pouco. E você espera com terror a chegada da comissão, tentando esconder o seu defeito, ensinando a criança a não tossir na presença de estranhos, forçando o pai a fingir que vê tudo bem. Era um jogo de esconde-esconde com a morte, no qual era impossível vencer. Os sacerdotes viam tudo. E então chegava o dia do anúncio das listas. Na praça central da cidade, diante de um enorme monólito negro, o sumo sacerdote lia os nomes dos escolhidos para a purificação. Centenas, às vezes milhares de nomes. Nomes daqueles cujo sangue foi considerado fraco. Aqueles que se tornaram um fardo para a raça. E o mais assustador era a reação da multidão. Não havia gritos de horror, não havia protestos, apenas um silêncio ensurdecedor. E talvez um alívio secreto nos rostos daqueles cujos nomes não foram pronunciados. Desta vez, escaparam. Os escolhidos saíam eles mesmos da multidão. Não eram arrastados à força. O sistema de educação fazia o seu trabalho. Desde a infância, lhes era incutido que morrer pela pureza da raça era a maior honra. Não era um castigo, mas um dever sagrado. Despediam-se das suas famílias, de forma contida, sem lágrimas. Qualquer manifestação de emoção poderia ser interpretada como fraqueza e colocar em perigo também os seus entes queridos. Depois começava a procissão. Os escolhidos, vestidos com cintos roupas brancas, eram levados a um lugar especial. Era uma enorme fenda de gelo natural que descia até às entranhas da geleira. Chamava-na de berço do silêncio ou boca do deus de gelo. Para eles, era um portal. Um lugar onde a matéria fraca e imperfeita retornava ao caos primordial para se purificar e, talvez, um dia renascer numa forma nova e perfeita. Na beira do abismo estava o sumo sacerdote. Ele não proferia discursos. Ele olhava silenciosamente nos olhos de cada um que se aproximava. E as pessoas, uma a uma, davam um passo para o abismo, sem gritar, sem hesitar, com plena consciência da sua missão. Acreditavam que o seu sacrifício fortalecia a raça, adiava o dia em que a geleira engoliria o seu mundo. Não eram vítimas de assassinato, eram participantes de um ritual sagrado. E isso tornava toda a cena ainda mais assustadora. Não era violência, era eugenia fria e racional, levada ao absoluto. E na cidade, depois que o último escolhido desaparecia no abismo de gelo, começava a festa da purificação. As pessoas não celebravam a morte dos seus vizinhos, irmãos, filhos. Celebravam a vitória da ordem sobre o caos. Celebravam a sua própria sobrevivência, comprada a um preço terrível. Acreditavam que se tinham tornado mais fortes, mais puros. Que agora o sol brilharia mais forte e a geleira recuaria mais um passo. Mas e se fosse o contrário? E se, a cada sacrifício desses, eles não se tornassem mais fortes, mas perdessem algo importante? Algo que não pode ser medido por testes e análises. Algo que se chama humanidade. E se a sua luta contra o caos os tivesse transformado na mais terrível criação desse caos? Um mecanismo sem alma que devora os seus próprios filhos. Ninguém fazia essas perguntas, porque aqueles que poderiam fazê-las já jaziam há muito tempo no fundo do abismo de gelo. O que você pensa sobre tal filosofia? Pode um objetivo maior justificar tais sacrifícios? Escreva a sua opinião nos comentários. Esta é uma questão muito importante. Capítulo 5. O preço da perfeição. É fácil julgar da altura do nosso século XXI humano e abastado. É fácil chamar os sacerdotes da Hiperbórea de monstros e a sua sociedade de inferno na Terra. Mas vamos, por um momento, tentar o impossível. Não para justificá-los, não, mas para entender. Olhar para o fundo da sua lógica, por mais monstruosa que nos pareça. Porque as ideias mais perigosas não são aquelas que são abertamente insanas, mas aquelas que têm na sua base um grão racional e sedutor. E a ideia dos hiperbóreos era exatamente assim. Imagine-se no lugar deles. Você faz parte de um pequeno grupo de pessoas que sobrevivem em condições extremas. Você possui conhecimentos e tecnologias únicos que lhe permitem existir,
mas é vulnerável. Qualquer epidemia, qualquer falha genética, pode ser fatal para toda a sua civilização. Os recursos são limitados. Cada boca que consome comida, mas não pode trabalhar a plena força, é uma ameaça. Cada pessoa com um sistema imunitário fraco é uma fonte potencial de infecção que pode matar todos. Em tal situação, a lógica da sobrevivência dita regras cruéis. O grupo é mais importante que o indivíduo. O futuro é mais importante que o presente. E a ideia de purificar o património genético deixa de parecer algo selvagem, torna-se uma necessidade pragmática. É como capinar o jardim. Para que cresçam plantas fortes e saudáveis, é preciso remover impiedosamente as ervas daninhas. Cruel? Sim, mas eficaz. Os sacerdotes da Hiperbórea levaram essa lógica ao absoluto. Eles criaram toda uma filosofia, toda uma cosmologia que justificava as suas ações. Ensinavam que o universo é uma luta eterna entre duas forças, a ordem e o caos. A ordem é estrutura, harmonia, vida, genética perfeita. O caos é entropia, decomposição, doenças, morte, mutações genéticas. A sua raça, os hiperbóreos, era a encarnação da ordem, a sua vanguarda no mundo material. E a geleira, que avançava sobre eles, era a encarnação física do caos. E a sua missão, o seu destino sagrado, não era apenas sobreviver, mas vencer. Provar que a ordem é mais forte que o caos. E as purgas rituais eram a principal arma nesta guerra cósmica. Cada sacrifício oferecido não é um assassinato. É um golpe contra as forças do caos. Eles não matavam pessoas. Eles removiam manifestações do caos do seu mundo ideal. Esta filosofia era incrivelmente sedutora. Primeiro, dava um sentido à existência. As pessoas não lutavam apenas pela sobrevivência. Eram guerreiros da luz, participantes de um grande drama cósmico. As suas vidas, e até as suas mortes, tinham um propósito maior. Segundo, dava esperança. A esperança de que os seus sofrimentos não eram em vão. Que um dia, quando o caos fosse derrotado, eles construiriam um mundo ideal não apenas para si, mas para toda a humanidade, atolada na imperfeição. Viam-se como messias, que deviam passar pela crueldade para trazer a salvação ao mundo. E terceiro, esta filosofia removia a responsabilidade pessoal. O sacerdote que enviava uma criança para o abismo não era um assassino. Era um instrumento da lei cósmica. A mãe que entregava o seu filho doente não o traía. Cumpria um dever sagrado. Isso permitia que as pessoas fizessem coisas terríveis sem se sentirem monstros. Eram engrenagens num grande mecanismo e executores de uma vontade superior. E nisto reside a lição mais terrível da Hiperbórea. O preço da perfeição é a perda da humanidade. A busca por um mundo ideal e estéril leva inevitavelmente à destruição de tudo o que nos torna humanos. Compaixão, misericórdia, amor ao próximo, o direito ao erro, o direito à imperfeição. Os hiperbóreos, na sua busca pela pureza genética, tornaram-se geneticamente perfeitos, mas espiritualmente monstruosos. Venceram as doenças do corpo, mas infectaram as suas almas com a doença mais terrível, a soberba. Imaginaram-se deuses, com o direito de decidir quem vive e quem morre. E nesse momento, perderam a sua guerra contra o caos. Porque eles mesmos se tornaram a sua mais pura encarnação. Transformaram-se naquilo que combatiam. Não lhe parece esta lógica dolorosamente familiar? Substitua hiperbóreos por raça ariana e doença do gelo por ameaça judaica, e obterá a ideologia do nazismo. Substitua ritual de purificação por otimização da população ou correção genética, e ouvirá ecos das ideias de alguns movimentos radicais modernos. A ideia de que se pode construir o paraíso na Terra, limpando-a previamente de elementos indesejáveis, essa ideia não morreu com os hiperbóreos. É imortal, como uma barata. Renasce repetidamente na história, encontrando novos apóstolos. Porque apela aos nossos medos mais profundos. O medo do desconhecido, o medo do outro, o medo da nossa própria imperfeição. E oferece uma saída simples e sedutora: encontrar um culpado e destruí-lo.
A Hiperbórea não é apenas um mito antigo, é um aviso eterno. Um aviso de que o caminho para o inferno está pavimentado com boas intenções e a busca pela perfeição. E o preço dessa perfeição é sempre o mesmo. São milhões de vidas sacrificadas ao ídolo sangrento da utopia. Capítulo 6. Sombras na parede da caverna. Durante anos, as teorias do Dr. Arlan sobre o culto sangrento da Hiperbórea foram apenas teorias. Ele era ridicularizado nos círculos acadêmicos, chamado de fantasista, pseudocientista. Publicava artigos em revistas pouco conhecidas, discursava em conferências marginais, mas para a ciência séria, as suas ideias eram tabu. Tudo o que ele tinha eram fragmentos de mitos, textos medievais duvidosos e a sua própria intuição, quase louca. Mas o desaparecimento dos alpinistas na Groenlândia mudou tudo. Para o mundo foi uma tragédia. Para Arlan foi a prova que ele esperou a vida inteira. Ele começou a sua própria investigação, não oficial, claro. Sentado no seu escritório desarrumado, rodeado de mapas e livros antigos, ele comparava os factos. O local exato do desaparecimento do grupo. A data, o dia do solstício de verão. E o principal, a ausência de quaisquer explicações lógicas. Tudo isso se encaixava num padrão assustador que só ele conseguia ver. Ele entendia que isso não era suficiente. Precisava de uma prova física, algo que pudesse mostrar ao mundo. E começou a procurar. Recorreu aos seus contactos em agências de inteligência, em serviços geológicos, procurando qualquer atividade anômala naquela área da Groenlândia. E alguns meses depois, obteve o que procurava. Era uma imagem de satélite, feita com um georradar, uma tecnologia que permite ver através da espessa camada de gelo. Na imagem, profundamente sob a geleira, a poucos quilômetros do acampamento abandonado dos alpinistas, era visível uma estrutura estranha. Não era uma formação geológica natural. Era uma série de linhas perfeitamente retas e círculos concêntricos, formando um padrão complexo e simétrico, semelhante a um floco de neve ou a uma mandala. O tamanho da estrutura era impressionante, vários quilômetros quadrados. No relatório oficial, foi chamada de anomalia subglacial não estudada. Mas Arlan sabia o que era. Ficou sem fôlego. Eu já tinha visto aquele símbolo antes. Correu para os seus arquivos. Horas de busca febril e então ele encontrou um livro empoeirado sobre o folclore dos povos do norte, os Sami, os Inuit, e lá, entre as lendas sobre os espíritos da tundra e os gigantes de gelo, havia um desenho. Um símbolo que os antigos xamãs usavam nos seus rituais. Chamavam-no de Olho do Deus de Gelo, ou Portão para um Mundo Inferior. Segundo a lenda, este símbolo marcava a entrada para um antigo reino subterrâneo, onde viviam os primeiros homens, uma raça de gigantes poderosos que se refugiaram sob o gelo quando o mundo se tornou impuro. As lendas diziam que, por vezes, esses primeiros homens regressavam e levavam consigo aqueles que se perdiam na tundra. Levavam-nos para purificá-los e torná-los parte do seu povo. A coincidência era demasiado incrível para ser um acaso. A estrutura subglacial, o local do desaparecimento dos alpinistas, o antigo símbolo ritual, tudo apontava para o mesmo ponto. Arlan compreendeu. Não era apenas uma anomalia. Eram as ruínas de uma cidade. A cidade dos Hiperbóreos. E não estava morta. Ele tinha a certeza de que os alpinistas desaparecidos não foram vítimas de uma tempestade, mas de um antigo ritual que continua vivo. Talvez os seguidores modernos do culto ainda usem esses lugares antigos para as suas cerimônias sangrentas. Com estas provas, Arlan foi ter com os seus colegas, com a direção da universidade, com organizações governamentais. Exigiu a organização de uma expedição científica completa. A reação foi previsível. Riram-se dele. Uma imagem de satélite? Pode ser qualquer coisa. Um jogo de luz, uma falha do equipamento. Lendas antigas? São contos de fadas para crianças. A ligação com os alpinistas desaparecidos? Isso já não é apenas pseudociência, é um insulto à memória dos falecidos.
Recusaram. Mais do que isso, insinuaram claramente que se ele não parasse de espalhar as suas teorias da conspiração, poderia perder tanto o seu cargo como a sua reputação. Arlan viu-se perante uma escolha: resignar-se, admitir a derrota e voltar à vida tranquila de um académico de gabinete, ou arriscar tudo e ir até ao fim. Para ele, a escolha era óbvia. Se a ciência não queria procurar a verdade, ele a encontraria sozinho. Começou a reunir a sua própria expedição, não oficial, com as suas próprias e parcas economias, com dinheiro emprestado dos poucos amigos que ainda acreditavam nele. Encontrou alguns desesperados, dispostos a ir com ele. Um jovem glaciologista, expulso da universidade por ideias não convencionais. Um experiente guia polar, um inuit, cujo avô lhe contava as mesmas lendas sobre os homens de gelo. E um ex-militar, especialista em sobrevivência em condições extremas. 4 homens contra o mundo inteiro. 4 homens que partem ao encontro de um mistério que esperou 10.000 anos sob a espessa camada de gelo. Eles ainda não sabiam que não iam apenas numa expedição. Iam para a boca do Deus de gelo. E as sombras na parede da caverna que lá haveriam mudariam para sempre a sua concepção da história da humanidade e do seu futuro. Capítulo 7. Ecos no Terceiro Reich. Antes de partirmos com Arlan para o deserto de gelo, vamos dar um passo ao lado, para um passado não tão distante, para tempos em que a ideia de uma raça nórdica perfeita deixou de ser apenas um mito e se transformou numa ideologia de Estado que levou à mais terrível catástrofe da história da humanidade. Vamos falar sobre a Alemanha nazi, porque a ligação entre o culto sangrento da Hiperbórea e a ideologia do Terceiro Reich não é uma invenção de Arlan, é um facto histórico. E este facto torna toda a nossa história muito mais real e assustadora. A cúpula do partido nazi, incluindo Hitler, Himmler, Hess, estava literalmente obcecada com o ocultismo e teorias místicas sobre a origem da raça ariana. Eles não usavam apenas estas ideias para propaganda, acreditavam sinceramente nelas. E o lugar central na sua mitologia era ocupado precisamente pela Hiperbórea, que eles chamavam de Thule, a mítica Terra do Norte, a pátria ancestral da raça pura. Mesmo antes de chegarem ao poder, fundaram a secreta Sociedade Thule. Não era apenas um círculo político, era uma ordem oculta, cujos membros estudavam mitos antigos, runas, astrologia, tentando encontrar o conhecimento perdido dos seus antepassados. Acreditavam que os arianos eram descendentes dos hiperbóreos, uma raça de super-homens que perdeu a sua força ao misturar-se com raças inferiores. E a sua missão era purificar o sangue da nação alemã e devolver-lhe a sua grandeza perdida. Isto não lhe lembra nada? A mesma ideia de uma raça eleita, a mesma obsessão com a pureza do sangue, a mesma crença de que a mistura com outros leva à decadência. Os nazis pegaram num mito antigo e transformaram-no num programa político. Os Guardiões do Sangue voltaram, só que agora chamavam-se oficiais da SS. Quando os nazis chegaram ao poder, esta obsessão adquiriu uma escala estatal. Heinrich Himmler, uma das figuras mais poderosas e sinistras do Reich, criou a organização Ahnenerbe, que se traduz como Herança Ancestral. Oficialmente, era um instituto de investigação científica que estudava a história do povo alemão. Mas, na realidade, era uma enorme máquina oculta que procurava provas da superioridade ariana por todo o mundo. As expedições da Ahnenerbe foram enviadas para o Tibete, para o Médio Oriente, para os Andes. Mas o seu principal objetivo foi sempre o norte, a Escandinávia, a Islândia e, claro, a Groenlândia. Procuravam ruínas de cidades antigas, textos antigos e até mesmo descendentes vivos dos hiperbóreos. Mediam os crânios dos habitantes locais, recolhiam amostras de cabelo, estudavam o folclore, procuravam confirmação para as suas teorias loucas e, paralelamente a estas buscas, implementavam a ideologia hiperbórea na própria Alemanha. As leis raciais de Nuremberg, que proibiam casamentos entre alemães e judeus. O programa T4,
no âmbito do qual foram mortas dezenas de milhares de pessoas com perturbações mentais e deficiências físicas, os mesmos imperfeitos que os hiperbóreos atiravam para o abismo. E claro, o Holocausto, o apogeu desta ideologia, a tentativa de uma purificação total da Europa daqueles que consideravam uma raça inferior. Os paralelos são tão óbvios que se torna assustador. Os nazis não inventaram nada de novo, apenas desenterraram uma ideia antiga como o mundo e deram-lhe uma nova face moderna. O assassinato ritual em nome da pureza da raça deixou de ser um mito. Tornou-se uma realidade posta numa base industrial. O abismo de gelo da Hiperbórea transformou-se nas câmaras de gás de Auschwitz. A queda silenciosa no abismo foi substituída pelos gritos de milhões de vítimas inocentes. Mas a essência permaneceu a mesma. A busca pela perfeição que leva ao genocídio, a crença na própria eleição que justifica quaisquer crimes. Após a derrota do Terceiro Reich, parecia que esta ideologia estava para sempre destruída, enterrada sob as ruínas de Berlim. O mundo olhava com horror para as consequências e prometia nunca mais. Mas pode uma ideia realmente morrer? Ou talvez ela, como um vírus, apenas entre em hibernação, esperando por condições favoráveis para despertar novamente? Os líderes nazis foram condenados. Mas para onde foram os milhares de membros da Ahnenerbe, da Sociedade Thule, os oficiais da SS que acreditavam sinceramente nesta ideologia? Muitos deles fugiram, dissolveram-se pelo mundo. Levaram consigo não apenas os tesouros roubados, mas também os seus conhecimentos, as suas crenças, os seus segredos. Levaram consigo a herança da Hiperbórea. E é aqui que a história dá uma volta terrível. O Dr. Arlan, preparando-se para a sua expedição, estudou os arquivos da Ahnenerbe, que caíram nas mãos dos aliados. E entre milhares de documentos, encontrou algo estranho. Relatórios sobre uma expedição alemã à Groenlândia em 1938-39. O objetivo oficial: cartografia. Mas nos diários pessoais do líder da expedição, Arlan encontrou registros cifrados. Falavam de um grande achado, de portões que se abriram, de contacto com os guardiões. E havia um mapa. Um mapa da mesma área onde, muitas décadas depois, os alpinistas desapareceriam. E no mapa estava o mesmo símbolo que na imagem de satélite. O símbolo do olho do deus de gelo. Os nazis não estavam apenas a procurar. Eles encontraram. Encontraram a entrada para a cidade antiga. E talvez, não apenas para a cidade. Talvez tenham encontrado seguidores vivos do culto. Ou, o que é ainda mais assustador, o culto encontrou-os a eles. E agora Arlan seguiu os seus passos. Passos que não levavam apenas às ruínas de uma civilização antiga, mas a uma organização viva e ativa, que sobreviveu milénios, sobreviveu à queda do Terceiro Reich e continuava o seu terrível trabalho na sombra do nosso mundo. Capítulo 8. Apóstolos modernos. A ideia de que um antigo culto sangrento pudesse ter sobrevivido até aos nossos dias parece o enredo de um thriller barato. É fácil imaginar um grupo de fanáticos em túnicas brancas a realizar os seus rituais em masmorras secretas. Mas a realidade que o Dr. Arlan começou a desenterrar era muito mais sofisticada e, por isso, mais assustadora. Os apóstolos modernos da Hiperbórea não usam túnicas. Usam fatos caros. Eles não se escondem em cavernas. Sentam-se nos conselhos de administração de corporações transnacionais, discursam em sessões à porta fechada de fóruns económicos mundiais, lideram fundações científicas privadas e centros de análise de elite. São membros respeitáveis da sociedade. E são incrivelmente ricos e influentes. Quanto mais fundo Arlan mergulhava neste tema, mais ele compreendia que a cúpula nazi fora apenas uma manifestação temporária e ruidosa de algo muito maior e mais antigo. A ideia da pureza do sangue, a ideia da necessidade de otimizar a humanidade, não desapareceu depois de 1945. Ela simplesmente mudou a sua retórica. Tornou-se mais pseudocientífica, mais civilizada. Não fala de raças inferiores, mas de fardo genético. Não de purificação, mas de melhoria da qualidade do capital humano. Mas a essência permanece a mesma. Arlan encontrou vestígios de um clube internacional secreto que não tinha nome oficial,
mas que nos seus documentos internos se autodenominavam Herdeiros do Norte. Este clube unia os descendentes das mais ricas famílias aristocráticas e industriais da Europa e da América. Muitas dessas famílias apoiaram abertamente os movimentos eugénicos na sua época e até financiaram o Partido Nazi. Depois da guerra, passaram à clandestinidade, mas não abandonaram as suas convicções. Criaram uma rede que funciona como um Estado dentro do Estado. Possuem bancos, holdings de comunicação social, empresas farmacêuticas. Mas o seu principal interesse são as investigações científicas de ponta. Genética, bioengenharia, criogenia, desenvolvimento de inteligência artificial. Financiam os projetos mais ambiciosos e controversos, que muitas vezes estão no limite das normas éticas. Oficialmente, é em nome do progresso e do bem da humanidade. Mas Arlan suspeitava que o seu verdadeiro objetivo era outro. Eles não querem salvar a humanidade, querem substituí-la. Criar uma nova versão melhorada do ser humano, o pós-humano, o humano 2.0. Saudável, forte, inteligente, de vida longa. Um verdadeiro descendente dos hiperbóreos. E o que fazer com o resto? Com os milhares de milhões de pessoas imperfeitas, ineficientes, obsoletas? Arlan encontrou a resposta a essa pergunta na filosofia deles. Eles acreditam que a humanidade está à beira de uma crise global. Superpopulação, esgotamento de recursos, catástrofe ecológica. E os métodos democráticos e humanistas para resolver estes problemas não funcionam. São necessárias soluções radicais e duras. É necessária uma grande purga, mas já em escala global. Eles não planeiam construir campos de concentração. Os seus métodos são muito mais sofisticados. A criação e disseminação de vírus artificiais que afetam pessoas com marcadores genéticos específicos. O desenvolvimento de produtos que reduzem a fertilidade em certas regiões. A provocação de conflitos locais e da fome. Tudo isto sob o disfarce de catástrofes naturais, crises económicas ou consequências inevitáveis do progresso. O seu objetivo é a redução gradual e controlada da população do planeta para um nível ótimo. Algumas centenas de milhões de eleitos que viverão num paraíso tecnológico e um pequeno número de pessoal de serviço. A verdadeira hiperbórea construída sobre os ossos de milhares de milhões. Mas para que precisam eles de assassinatos rituais na Groenlândia? Para que esta selvageria aparentemente primitiva quando têm ferramentas tão poderosas nas suas mãos? Arlan não conseguiu encontrar a resposta a esta pergunta durante muito tempo. E então teve uma epifania. Isto não são apenas assassinatos, é um ritual, um símbolo. Fazem-no não para reduzir a população, fazem-no para manter a ligação com as suas raízes, para prestar homenagem aos seus antigos mestres. Talvez acreditem que estes sacrifícios lhes dão algum tipo de poder, alguma energia, ou, o que é ainda mais assustador, fazem-no por ordem. E se os Herdeiros do Norte não forem apenas um clube de interesses, mas a ponta do iceberg? E se eles forem apenas uma fachada, a parte visível do culto que contacta com o mundo exterior? E os verdadeiros guardiões do sangue, descendentes desses mesmos sacerdotes, ainda existem, escondidos nas suas cidades sob o gelo, e controlam os seus apóstolos modernos como marionetas. Este pensamento era tão horrível que Erlan o rejeitou inicialmente. Mas quanto mais ele analisava, mais lógico parecia. Explicava tudo. A incrível longevidade desta organização, a sua obsessão pela região ártica e a natureza ritual dos desaparecimentos. As tecnologias modernas e o dinheiro dos herdeiros, combinados com o conhecimento antigo e a crueldade dos guardiões, era a simbiose perfeita. Um monstro perfeito que cresceu na sombra da nossa civilização e está agora pronto para sair para a luz e reclamar os seus direitos sobre este planeta. E Erlan, com a sua pequena equipa, voava diretamente para o covil deste monstro. Ele pensava que estava à procura das ruínas de uma civilização morta, mas a verdade é que ele procurava a capital de um império vivo, poderoso e sombrio. E esse império não gostava que estranhos tocassem nos seus segredos. Capítulo 9. Na boca do Deus de Gelo. O pequeno avião que levou a equipa de Erlan à costa da Groenlândia pareceu-lhes a última ilha de civilização antes de mergulharem noutro mundo. Depois disso, apenas eles, motos de neve, tendas
e centenas de quilómetros de uma brancura ofuscante que se estendia até ao horizonte. O tempo estava a seu favor, o que era estranho para esta época do ano. Havia um silêncio invulgar e retumbante, e o céu era de um azul penetrante. Mas esta beleza não acalmava, oprimia. Parecia que estavam sob uma cúpula de vidro e que alguém muito grande e muito antigo observava cada movimento seu. O seu guia, um inuit chamado Kavik, era silencioso. Ele mostrava o caminho, mas nos seus olhos, Arlan via um mau pressentimento. Esta é a terra dos espíritos silenciosos, disse ele uma noite junto à fogueira. O meu avô dizia que não os devemos perturbar. Eles não gostam de barulho. Após vários dias de uma viagem exaustiva, chegaram ao local cujas coordenadas Arlan obtivera de uma imagem de satélite. Na superfície, não havia nada de invulgar, apenas a superfície interminável e plana do glaciar. Mas quando o glaciologista, um jovem cientista chamado Ben, montou o seu equipamento, a sua expressão mudou. Isto é impossível, sussurrou ele, olhando para o ecrã do georradar portátil. Aqui, debaixo de nós, há um vazio enorme e simétrico. Não é uma caverna natural. É como se alguém tivesse escavado uma catedral no glaciar. Encontraram a entrada quase por acaso. Era uma fenda pouco visível na base de uma saliência rochosa que espreitava debaixo do gelo. Dela emanava um ar ligeiramente quente, com cheiro a ozono e a algo mais, desconhecido, metálico. O ex-militar, Mike, verificou as cordas. Se descermos por aí, pode não haver caminho de volta, disse ele, olhando para Arlan. Mas nos seus olhos havia excitação. Arlan assentiu. Começaram a descida. O que viram lá embaixo superou todas as suas mais ousadas expectativas. Não era de facto um túnel natural. As paredes eram perfeitamente lisas, como se polidas por uma força desconhecida, e brilhavam, com uma luz fraca, branco-leitosa, que vinha do nada e preenchia uniformemente todo o espaço. Mas o mais surpreendente eram as paredes. Estavam cobertas com os mesmos símbolos que Arlan vira nos livros antigos. Padrões geométricos complexos que se entrelaçavam e criavam a impressão de um labirinto infinito. O ar era quente e seco. Parecia que não tinham entrado debaixo de um glaciar, mas noutra dimensão. Caminharam durante horas, e o túnel levava-os cada vez mais fundo. Alargava-se, transformando-se em enormes salões, cujos tetos se perdiam algures na escuridão acima. Era uma cidade. Morta, silenciosa, mas inegavelmente uma cidade. E então começaram a encontrar vestígios. Primeiro, foram objetos antigos. Ferramentas estranhas de um metal desconhecido, restos de cerâmica. E depois, viram algo que lhes gelou o sangue nas veias. Um mosquetão de alpinismo moderno, caído no chão. E um pouco mais à frente, um pedaço de um casaco vermelho vivo. Eram os pertences da expedição desaparecida. Portanto, eles estiveram aqui, encontraram este túnel e desceram. Mas o que lhes aconteceu? Continuaram a andar e a sensação de ansiedade crescia. Este lugar não estava abandonado. Havia uma sensação de presença, como se alguém tivesse acabado de sair da sala e estivesse prestes a voltar. E então entraram no salão central. Era uma sala enorme e circular. No centro havia um altar. Uma enorme laje de pedra negra e polida, semelhante à obsidiana. Era perfeitamente liso, exceto por sulcos que iam do centro para as bordas, formando o padrão familiar do olho do deus de gelo. E neste altar havia manchas, escuras, quase negras, mas com um tom avermelhado. Ben recolheu uma amostra. A análise rápida confirmou o que eles temiam. Era sangue. Sangue humano. E era relativamente recente. Eles não desapareceram simplesmente, sussurrou Arla. Foram sacrificados. Mesmo aqui. De repente, Kavik, que estivera em silêncio todo este tempo, levantou a mão, a escutar. Silêncio, disse ele.
Mas não era o mesmo silêncio de antes. Era o silêncio que precede algo. E então ouviram. Ao longe, de um dos túneis laterais, veio um som. Um cântico baixo e monótono. Era semelhante a um canto gregoriano, mas continha notas estranhas e dissonantes que os faziam sentir fisicamente doentes. O cântico aproximava-se, e com ele apareceu uma luz. Dezenas de luzes em movimento, dançando nas paredes do túnel distante. Eles vêm aí, rosnou Mike, puxando da pistola de sinalização. Temos companhia. Correram de volta para a saída, mas estavam demasiado longe. O cântico já estava muito próximo. Correram para um dos corredores laterais, na esperança de se esconderem. E então, à luz da lanterna de Arlan, viram algo que os fez gritar. As paredes deste corredor não eram lisas, estavam cobertas de nichos, e em cada nicho, atrás de uma fina camada de gelo transparente, estava uma figura humana. Corpos congelados. Dezenas, centenas de corpos. Pessoas de diferentes idades, de diferentes épocas. Alguns estavam vestidos com peles, outros com roupas semelhantes às medievais. Havia também corpos com casacos de penas modernos. Era um museu das vítimas que o culto tinha colecionado ao longo de milênios. E entre eles, num dos nichos, Arlan viu um rosto familiar. Era o líder do grupo de alpinistas desaparecido. Os seus olhos estavam bem abertos, e no seu rosto estava congelada uma expressão de terror indescritível. Ele não estava morto, estava perfeitamente preservado. À espera. Nesse momento, o cântico cessou, e de trás da esquina surgiu uma figura, alta, vestida com um fato branco e justo. No rosto, uma máscara que se assemelhava ao crânio de uma coruja das neves. Na mão, um punhal de cristal, longo e fino. A figura virou lentamente a cabeça na direção deles, e de debaixo da máscara soou uma voz, não humana, mas fria, sintetizada, desprovida de qualquer emoção. Vocês perturbaram o silêncio, disse a voz. Agora, farão parte dele. E atrás dele apareceram outros. Dezenas de figuras brancas e silenciosas como ele. A armadilha tinha se fechado. Capítulo 10. O berço vazio. O que aconteceu a seguir, Arlan lembrava-se em fragmentos, como num pesadelo. O tiro de Mike. O foguete de sinalização atingiu o teto, e de lá caíram estilhaços de gelo. Gritos. As figuras brancas moviam-se com uma velocidade e graça desumanas. Não atacavam, apenas cercavam, cortando as vias de fuga. Não era uma luta, era uma caçada. Kavik, o guia deles, atirou-se de repente para o lado, em direção a uma das paredes. Gritou algo na sua língua e bateu nela com o piolê. A parede, que parecia monolítica, desabou com um estrondo, revelando uma passagem estreita e escura. "Por aqui!" gritou ele. "É o caminho dos espíritos antigos." Era a única oportunidade deles. Mergulharam na escuridão, ouvindo atrás de si apenas uma risada fria e sintetizada. Correram durante horas, túneis naturais e estreitos que serpenteavam e desciam cada vez mais fundo. Não viam nada, apenas seguiam Kavik, que parecia conhecer o caminho. Ele contou que eram caminhos antigos, usados pelos xamãs da sua tribo quando iam falar com o glaciar. Nunca tinham ido tão longe como os homens brancos, mas conheciam estas passagens secretas. Não se ouvia perseguição, mas a sensação de estarem a ser observados não desaparecia. Finalmente, quando já estavam à beira da exaustão total, viram uma luz. Uma luz fraca e cinzenta que se filtrava por uma fenda acima. Era a saída. Levaram várias horas para chegar à superfície. Encontravam-se a muitos quilómetros do local por onde tinham descido. Estavam vivos, mas estavam destroçados. Ben, o jovem glaciologista, estava em estado de choque e murmurava constantemente algo sobre geometria impossível. Mike estava em silêncio, apertando a pistola vazia na mão. Kavik rezava aos seus espíritos. E Arlan tinha compreendido tudo. Eles voltaram.
Mas o mundo para o qual regressaram já não era o mesmo para eles. A sua história soava como o delírio de um louco. Uma cidade sob o gelo, sacerdotes imortais, vítimas congeladas. Não tinham uma única prova. Todo o seu equipamento, todas as amostras, todas as câmaras tinham ficado lá embaixo. A versão oficial da sua aventura foi que foram apanhados por uma tempestade, perderam-se, sofreram de hipóxia e tiveram alucinações. A sua expedição foi considerada um fracasso e o próprio Arlan perdeu definitivamente toda a sua reputação científica. Foi despedido da universidade. Os herdeiros do Norte, através dos seus meios de comunicação social de bolso, lançaram uma campanha ruidosa, retratando-o como um perigoso teórico da conspiração que difamava pessoas respeitáveis. O mundo não queria ouvir a sua verdade. Era demasiado inconveniente, demasiado assustadora. Mas a história não acaba aqui, porque esta não é uma história que tenha um fim. Arlan perdeu a batalha, mas não a guerra. Passou à clandestinidade. Juntamente com as poucas pessoas que acreditaram nele, criou um pequeno grupo que continua a recolher informações. E o que eles encontram faz gelar o sangue nas veias. Desaparecimentos de pessoas em cantos remotos e frios do planeta. Na Patagónia, no Alasca, na Sibéria. Surtos de epidemias estranhos e inexplicáveis. Assassinatos políticos disfarçados de acidentes. Por trás de tudo isto, eles veem a mão dos herdeiros e a sombra dos seus mestres imortais. Eles compreendem que o culto não existe apenas. Ele trava uma guerra ativa, embora oculta, contra a humanidade. Está a preparar uma base para a grande purga. O final da nossa história permanece em aberto, porque está a ser escrito neste preciso momento. Foram os alpinistas desaparecidos a última vítima? Não. Foram apenas uma gota no oceano de sangue que o culto tem vindo a recolher ao longo de milénios. Conseguirão Arlan e o seu pequeno grupo mudar alguma coisa? Irá o mundo alguma vez saber a verdade? Ou um dia simplesmente acordaremos e perceberemos que já é tarde demais? Que o berço da nossa civilização, que considerávamos quente e acolhedor, está na verdade frio e vazio. E os seus verdadeiros senhores, que emergiram da escuridão gelada, já vieram para reclamar o que é seu. Para colocar nele uma nova criança perfeita, depois de nos terem atirado, a nós, os imperfeitos e barulhentos, para o caixote do lixo da história. O que pensam sobre isto? Existe realmente um governo sombra como este? E o que fariam no lugar de Erlan? Escrevam nos comentários. A vossa opinião é muito importante para mim. Esta foi apenas uma história, uma de muitas que se escondem na escuridão. Se querem ouvir outras, se não têm medo de encarar o horror que vive ao nosso lado, subscrevam o canal, porque os segredos mais terríveis ainda não foram revelados. Obrigado pela vossa atenção e tentem não ficar sozinhos no silêncio. Nunca se sabe quem o pode quebrar.